Meus irmãos, muito boa noite. É muito bom ver vocês aqui olhando para mim com um olhar assim de amizade, mas também de expectativa, que me preocupa muito. Porque na verdade eu não estou assim preocupado propriamente. Estou feliz de ter essa oportunidade de demonstrar na nossa casa a possibilidade de fazermos do livro Universo e Vida um curso regular da casa. É para mim muito importante. Então vamos começar a matéria propriamente. Interessante destacar que o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos permite bem entender muitas coisas do capítulo 1 do livro Universo e Vida. Porque nós aprendemos com Kardec no Evangelho que a missão da ciência é buscar Deus através da matéria. Foi a tarefa que Deus deu aos cientistas. Deus não jogou eles de lado e disse: eu só quero os que tenham intenções de aprender moral. Não. Até aqueles que o negam, ele abraça com amor. Ele lhes dá um caminho para chegar nele, que é a matéria. Então, nós estamos comemorando com esse curso também os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse ano, em abril. O Evangelho comemora esta data, 150 anos do seu lançamento. Então vamos entrar no capítulo 1. Bom, se isso aí for a Terra e essa outra bolinha for a Lua estará caindo na Terra, porque o espaço é curvo. Se não existissem outras forças, a Lua caía na Terra, caminhando ao longo do espaço. As ideias da ciência moderna, vocês vejam, mas é que existem outras forças que não permitem que isso aconteça. Então, a ciência está à procura de Deus. Conquistas da ciência. Vocês vejam que até essa frase, a ciência está à procura de Deus, ela é uma crítica ao que está acontecendo na ciência. E ela tem uma força muito grande porque, eu já expliquei, o próprio Evangelho mostra que o cientista está procurando Deus. Não é uma novidade essa afirmativa do Espírito Áureo. Kardec, em outras palavras, já tinha dito há 150 anos. Muito bem. O espaço é curvo, curvatura mais ou menos. Vocês estão vendo aqui, mas é uma coisa como uma esfera. Aqui como um cilinho, uma sela de cavalo, né? O menos. Muito bem. Espaço curvo. Vocês já imaginaram? Esses são os caminhos que estes homens que trabalham com equações matemáticas de grande complexidade projetam na mente humana com imagens para que a mente humana possa captar, pessoas como nós possam captar o que eles andam pensando através das equações complexas que eles dominam. O espaço é curvo. É sim.
a Lua cairia na Terra andando no espaço curvo, porque onde a Terra está, ela tem muita massa. Então ela provoca uma curvatura muito grande no espaço. Eu não estou preocupado com a questão da física. Eu estou apenas começando a apresentar ideias para vocês entenderem as questões decorrentes destas ideias da física. Já se admite que Júpiter será um novo Sol daqui a 2 bilhões de anos, escreveu o Espírito Áureo através de Hernani. A ciência descobrirá o espírito, afirma Áureo. Eu até botei esse Higgs, o bóson de Higgs aí, fui eu que pus, não foi o Espírito Áureo não no livro. Quando ele escreveu o livro, o bóson de Higgs não tinha sido ainda detectado. Ele foi detectado em 2012, quase 40 anos depois do lançamento do livro. Mas, interessante que esse bóson de Higgs foi chamado da partícula de Deus, né, aí na imprensa e tal, mas era comercialmente que estavam botando esse nome. Porque todas as partículas são de quem? De Deus. Para nós, né, para nossa compreensão, para nossa visão. E o bóson de Higgs só fez uma coisa, mostrar por que a matéria tem massa. Foi muito importante aí para a ciência. Quando a gente fala assim, a gente pensa até que está sabendo por quê, mas não sei não, gente. Eu não sei não. Eu li e achei muito importante saber que finalmente chegaram num ponto de dominar a ideia de que a matéria tem massa e saberem de onde vem o processo. Muito bem. Conquistas da ciência. Estamos naquele primeiro item, né? Aí tem Niels Bohr, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Muito bem, 3 monstros da física. Um deles é Heisenberg, é o que está de gravata preta lá no fundo. Os átomos não são coisas. Ora, dito por mim isso, não tem menor significado, mas ele é um gênio da física. Quando ele disse isso, ele fez o mundo inteiro da ciência refletir. Puxa, se os átomos não são coisas, o que é que são as coisas que nós podemos apreciar? Porque tudo são formados de átomos. E até nós hoje, aqui, agora, podemos começar a pensar nisso. Os átomos não são coisas. Dito por um homem da ciência, porque se fosse dito por um espírito, né, a gente entrava por aqui, saía por aqui, a gente ainda ficava repetindo, os átomos não são coisas e tal. Mas a repercussão, através de um homem da ciência, tem um outro significado. E mais, esse Henri Margenot, que é também um nome importante na ciência, ele propôs a ideia de campos físicos psi, abstrato, vago, como o psi da parapsicologia. O importante disso é que são nomes respeitabilíssimos na área da ciência, falando em campos físicos, psi. E mais, massa igual pacote de energia. Parece uma coisa muito simples, mas essa ideia gerou a bomba atômica, decorrente da fórmula de Einstein, energia é massa pelo quadrado da velocidade da luz. Quando o homem encaixou a ideia de que massa, tudo que tem massa, decorre da sua massa uma capacidade de energia, a transformação dessa massa em energia gerou o conceito da bomba atômica.
como decorrência dos estudos que daí se formaram. Então, está a ciência à procura de Deus, afirma Áureo, procurando nos fazer enxergar que esse trabalho da ciência é um trabalho tão importante quanto o daquele que se faz com os estudos da moral. Se bem que a bomba atômica não foi uma boa coisa. Matou muita gente, fez muita gente sofrer e dizer que eles estão procurando Deus através da bomba, não, mas através do mecanismo que levou a bomba, é muito importante, que quanta coisa boa gerou isso aí também. Massa, inércia, gravidade significam, nas equações de Einstein, pressões, inflexões e torções no espaço multidimensional. O espaço está aí representado por uma teia toda, né? Onde existe essa bola que pode ser a Terra, que com a sua presença, tendo uma massa grande como tem, ela provoca flexões, torções, etc., no espaço que a cerca. O espaço, para os cientistas hoje, não é como para nós. A gente vê o espaço como uma coisa aberta, livre, infinita, etc. Não, ele é cheio de buracos, torções, inflexões. Até a luz sofre certas mudanças de direção quando passa perto de grandes concentrações de massa. Isso já foi provado, inclusive, é uma coisa muito interessante. Bom, mas não dá. O universo parece um grande pensamento e não uma grande máquina. O universo de Newton era uma grande máquina. Newton, o maior gênio da humanidade, segundo Einstein, propôs aquelas equações que permitiram ao homem dominar, através daquele conhecimento, daquelas equações, o universo. O homem pisou na Lua por causa daquelas equações de Newton, quase 300 anos depois de Newton. Mas esse homem também é um homem muito importante para a ciência. E ele falou já diferente de Newton, parece um grande pensamento e não uma grande máquina. A matéria-prima do universo é o espírito. Se fosse dito pelo Emmanuel, André Luiz, etc., tinha um significado, mas esse aí é um homem de ciência, respeitado na ciência. Tem mais outros aí como esse Firstoff. Criou a palavra mindons, que seriam partículas elementares do material espiritual, desse tal material espiritual, que não é o espírito, como a gente podia pensar, nós espíritas, falando de espíritos. Mas vejam bem como é que a ciência está caminhando para coisas imateriais. Isso é que é importante. A gente começar, vamos dizer, a abrir a nossa cabeça para esse progresso. O Mindon sugere um tipo diferente de espaço mental, pronto. Já não bastava a confusão dos espaços físicos. Esse ainda bota mais um espaço mental, que aliás, nós temos alguma noção dele através do Espiritismo, quando revela o mundo espiritual. Para nós, esse espaço seria esse. Eles deveriam estar falando desse espaço. Pode ser até que não esteja, né? Mas para mim é. Gostaram? Neutrinos. Esses tais neutrinos fizeram uma confusão na ciência. Eles caem na Terra aos bilhões. Em cada centímetro quadrado cai por segundo 65 bilhões de neutrinos vindo do Sol, das estrelas, do infinito. E eles andam até mais velozes do que a luz. Isso causou uma confusão na ciência, porque nada que tem massa podia
andar mais veloz do que a luz. Então, eu peguei daquele livro que é a base desses assuntos, uma espécie de uma estrofe aí desse John Updike. Minúsculo é o neutrino, não tem carga nem massa, nem sequer interação, não reage com nada. A Terra é para ele uma bola através da qual suave passa como uma arrumadeira pelo salão, ou fótons por uma lâmina de vidro. O neutrino atravessa o planeta Terra, ele de vez em quando encontra lá umas partículas em que ele aí faz uma certa interação. Mas aqui está dizendo que não faz nesse poema, né? Bom, interessante que esse neutrino, andando a velocidade maior do que a da luz, gerou uma série de reflexões entre os homens da ciência, abrindo a mente para estas coisas que nós acabamos de ver, espaço mental, um outro tipo de espaço e tal, porque no espaço físico ele não pode andar na velocidade maior do que a da luz. Dentre outras reflexões que podemos fazer. Eu não tenho a pretensão nenhuma de estar falando sobre física. Eu estou apenas fazendo um exercício para ampliar nossa capacidade de perceber o que tem no livro Universo e Vida, chamando a nossa mente para os estudos, aqueles de nós que têm condição de fazê-los. E esse tópico, a morte da matéria, vamos entrar nele. O espaço não é vazio, é cheio de um mar de elétrons, a energia negativa. Isso é coisa muito recente da conquista da ciência. Olha, vocês estão vendo isso aqui, esses 4% de átomos aqui? Esse mundo que nós reconhecemos como material é apenas 4% do universo. A ciência já chegou num ponto em que determinou, sem dúvida, que 74% do universo é formado de uma tal de energia escura. E essa energia escura é muito interessante. Se você empurrar, ela vai para cima de você. Se você soprar, ela entra dentro do seu pulmão. E 22% do universo é formado de uma tal de matéria escura, indetectável, invisível por nós. O que nós vemos no universo, as referências que nós temos do universo, é só esses 4% aqui. Você pega isso na internet, coloca lá energia escura ou matéria escura, e você tem uma série de desdobramentos informativos relativo à parte científica dessas coisas. Bom, por causa disso, apareceu também o tal do pósitron, que é o elétron com carga positiva. E Áureo coloca dentro destas reflexões. E esse tal pósitron causou também uma repercussão nas ideias da ciência. Esse Richard Feynman, prêmio Nobel, ele fez até estabelecer um gráfico das partículas que andam para o passado. Esse conceito é utilizado por cientistas. Partículas que andam para o passado. Não é para trás, é para o passado. Vocês não esperem que eu explique isso para vocês. Eu, na verdade, só quero andar para o futuro. E do passado eu não quero saber nada. Mas aqui é uma questão de partículas subatômicas. Mexendo com aquele espaço esquisito, que é curvo, etc, etc.
mexendo com o tempo que está interrelacionado com esse espaço, formando uma só unidade, o tal do espaço-tempo, e muitas outras coisas que nem a poesia poderia resolver no meu caso. Bom, ele faz referência à termodinâmica, segunda lei. Na termodinâmica, os fenômenos físicos decrescem a ordem e a organização, na segunda lei da termodinâmica. As diferenças de pressão, densidade, particularmente as diferenças de temperatura, tendem a equalizar-se. Então, num grande ambiente, se tem um lugar que está mais quente, daqui a pouco está tudo igual. A gente sabe disso. É ou não é? A gente sabe disso. Ainda bem. Ainda bem. Porque onde tem um incêndio, ali está muito quente, daqui a pouco... Principalmente se for fechado o ambiente, essa lei funciona maravilhosamente. Só que esse cientista aí, prêmio Nobel também, ele chama a atenção da comunidade científica de que, bom, e a evolução dos seres? Ela se faz justamente de modo diferente. Vai aumentando a complexidade. Em vez de equalizar, sobe a complexidade. Quem explica isso? A ciência procurando Deus. Atrás desse processo construtivo está uma energia que não se equaliza, que não é uma energia que tem uma inteligência por trás dela, para poder formar seres cada vez mais complexos. Eu estou abordando isso para vocês sentirem que, na verdade, o que tem lá no capítulo 1 são coisas básicas, elementares, e que nós podemos, sim, compreender o que é que está sendo escrito lá no livro Universo e Vida, sem grandes conhecimentos de todas as ciências do mundo. Aí esse prêmio Nobel aí diz assim, ele preconiza a morte da matéria. Opa! E Áureo cita, partindo desse homem, é muito importante esse acontecimento. Laureados do Nobel anunciaram a morte da matéria. Mas tem outros que também não admitem isso, não. Bom, e Áureo cita o mecanismo da mediunidade dizendo que, afirmativa de André Luiz, o mundo material como que desapareceu em tecidos de corpúsculos, ondas, tal. Quer dizer, vindo também do mundo espiritual, das fontes do mundo espiritual, nós temos informações de que isso tudo que os cientistas estão falando também já foi dito pelos espíritos. Antes até deles, algumas coisas, tal qual essa. O mundo material já tinha desaparecido para quem conhecia a obra de André Luiz, porque já havia a ciência reconhecido o que está aí afirmado. Áureo afirma, é ingenuidade. Agora passou aquela parte do Arthur Koestler, seu livro, ele entra em outra linha de pensamentos. É ingenuidade que a ciência chegará rapidamente ao espírito. E ele não cita o William Crookes, mas aí eu peguei o William Crookes, a prova está aí. A ciência não vai chegar rapidamente no espírito, não. Porque ela chegou e não aceitou o espírito. William Crookes fez experiências durante 3 anos com a médium Florence Cook,
materializando o espírito de Kate King. 3 anos fazendo medidas, mostrando para outros cientistas e tal. Então a ciência tem um problema com essa questão do espírito. Ela tem que ir pela matéria mesmo. Só que a matéria está virando espírito, também para a ciência. Meus irmãos, interessante. Aí ele continua, com cálculos, induções, a ciência alcançará, se não a certeza, a probabilidade do espírito. Quer dizer, a ciência não vai ter certeza logo, inclusive, assim, tal, mas ela vai começar, de repente, a dizer, é possível. Isso é muito importante. Ela ainda não está dizendo isso, não. Mas ela vai chegar a dizer, segundo a afirmativa do Espírito Áureo. Então, é um destaque importante, é um pensamento importante, muito forte, né? Para nós, estudantes do livro Universo e Vida, e pertencentes ao quadro dos que se relacionam com o Espírito Áureo. Ela vai afirmar que é possível. Vamos esperar, né? Passaram 40 anos e ela não afirmou ainda. Mas já está falando certas coisas muito interessantes através da tal mecânica quântica. A mecânica quântica parece mais complicada do que o mundo espiritual descrito por André Luiz. Muito mais complicada. Acontecem coisas ali tão incríveis que são, para mim, inacreditáveis, ininteligíveis na linguagem popular que os cientistas fazem para a gente apreciar, né? Serão necessárias novas aparelhagens e novos métodos para a ciência pesquisar o espírito. Se fará necessário aperfeiçoar consciências, ele afirma. Aperfeiçoar consciência. O que significa isso? Entrar no campo do pensamento. Aperfeiçoar a condição da criatura pensante. Aperfeiçoar mecanismos que eu não posso imaginar quais sejam, que ele citou mecanismos, que induzam uma evolução no campo do pensamento das criaturas. Consciência é o pensamento mais profundo, está na raiz do pensamento. Deverá promover produção útil de fenômenos investigáveis. Como Kardec, que para colocar à nossa disposição o Espiritismo, ele teve que provocar milhares de fenômenos. Muitas vezes se fala aí que Kardec pegava as coisas que aconteciam aleatoriamente, é verdade. Ele mesmo escreveu isso. Mas escreveu também no Livro dos Médiuns, que provocou os fenômenos e milhares de vezes ele os fez para extrair seus dados. A ciência também vai ter que trabalhar nesse sentido. E afirma Áureo, somente o espírito pode ver, identificar e examinar o espírito. Interessante, né? Ele fala em mecanismo e tal, e depois ele diz que somente o espírito pode ver, identificar e examinar o espírito. Aí eu botei esses olhos aí com essa coisa aí para ter um certo sentido, né? Vocês viram que eu também tenho algumas dificuldades, né? Muito bom. Aí ele afirma, a pesquisa do espírito será pelas faculdades psicofísicas. Bom, então, consciência, pensamento, instrumento, etc. Haverá uma pesquisa em cima de coisas palpáveis de alguma forma através da ciência. A ciência detectará pulsos, impulsos, ondas, radiações,
para chegar à condição da probabilidade e até da certeza em algum ponto lá no futuro. Interessante, não é? Relações com a comunidade cósmica. Chegamos no cerne das questões. Gostaram? Presta atenção. Enquanto não houver condições morais que justifiquem tão elevado tipo de cooperação, o governo espiritual do planeta não facilitará condições nem circunstâncias que favoreçam o êxito maior de tentames desta espécie. Olha, comunidade cósmica, com os espíritos e com esses seres estranhos que muita gente séria, inteligente, culta e tal, fica aí fazendo pesquisas imensas, esses seres que viriam de outros mundos e tal, mas que nós não temos, nunca conseguimos uma prova, uma sequência que define exatamente que vieram daqui ou de acolá e que possam nos ensinar alguma coisa de verdade. Não acontece. Porque tem um governo espiritual do planeta que não facilita por causa das condições morais. Condição moral, Evangelho. É fácil compreender que o intercâmbio livre e permanente com planos e forças superiores da vida não pode ser facultado a seres predadores de baixo senso ético e ainda espiritualmente responsáveis. É o que nós somos coletivamente, segundo esta apreciação do Espírito Áureo. Predadores de baixo senso ético e espiritualmente irresponsáveis. Então existe um governo, e Kardec explicou muito bem, manifestação dos espíritos se faz com um controle espiritual. Eles não podem estar aparecendo, dizendo coisas, ensinando, nada disso não, tem que ter uma autorização. A própria série André Luiz, Emmanuel, etc., nos dá esta informação, de que as informações que vieram foram as que, triadas, filtradas, foram permitidas pelos espíritos superiores que administram o interesse coletivo da nossa humanidade. E o Áureo está repetindo isso aí de outra forma, de outro modo. Aí vem a mais importante frase. A aceitação e a vivência dos princípios morais do Evangelho de Jesus são condições fundamentais a serem cumpridas, a fim de que as inteligências superiores outorguem ao homem o ingresso efetivo no mundo de relações com a comunidade cósmica a que pertence. Então, vocês vejam que existe um controle espiritual sobre o avanço até mesmo da própria ciência humana, existe um controle, e que este controle tem relação com as condições de serem cumpridas, os princípios morais do Evangelho de Jesus, que é o objetivo desse capítulo, dizer a nós que esse controle existe e que o cumprimento desses princípios morais do Evangelho são uma baliza para o avanço da humanidade na direção de novas conquistas. Nós vamos ficar rodeando o toco, descobrindo coisas importantes todo dia, está sendo descoberto. A ciência está caminhando, etc., mas poderia ir muito mais longe no sentido de alcançar, desenvolver
temas e conhecimentos que abraçasse a felicidade do homem. Nós temos muitas coisas sendo conquistadas, mas nem sempre distribuídas para a alegria da humanidade. Muita coisa voltada para interesses econômicos, para a guerra, para o ódio, para etc. Mas tudo é base para a felicidade futura que virá. Nada se despreza em todas as conquistas realizadas. Aí vem uma convocação do Espírito Áureo. A missão dos espíritas. A missão dos espíritos é oferecer aos pesquisadores e estudiosos humanos a contribuição do espiritismo. Esse espírita vermelho aí está fazendo isso, não é? Se solidarizando com os outros. Muitos têm feito isso, não sei se tantos assim, mas alguns já fazem isso. Por exemplo, espiritismo e ecologia. Nós temos um estudo científico muito interessante feito por um jornalista muito conhecido, o André Trigueiro. Um livro muito cheio de conteúdo, muito forte, que faz uma ponte de relações entre o espiritismo e a ciência da ecologia, a ciência da natureza. Não é? Nós temos obras do Hernani Guimarães Andrade, aquele engenheiro que já desencarnou e que lançou uma nova ciência no mundo, né, para a psicobiologia, e fez livros importantíssimos, inclusive, num dos livros dele, A Teoria Corpuscular do Espírito, ele falou dessas partículas que os cientistas estão falando agora como coisas da ciência. Interessantíssimo. O professor Ney Lobo, que já esteve aqui nesse palco, na área da educação, conversando com os técnicos do conhecimento nessa área, etc., fornecendo elementos de grande capacidade de influenciação na mente coletiva, dos especialistas, com a contribuição dos conhecimentos espíritas. O médico psiquiatra Jorge André, que esteve aqui nesse palco também, é a mesma coisa. Contribuindo para a medicina com a linguagem das teses do Espiritismo. E sendo muito apreciado, e sendo respeitado, etc. Tem outros. Quem é que quer citar outros aí? Hein? Não entendi. Sérgio Felipe, doutor Sérgio Felipe, pesquisando, por exemplo, a pineal, né? Naquele instituto que ele iniciou esses trabalhos lá em São Paulo, e hoje lá na USP tem cursos especializados para médicos, etc., na linguagem espírita. Isso não é uma tese afastada da realidade, não. É uma convocação que o Espírito Áureo fez, que Kardec já fez. Ele fez também essa convocação dos espíritas participarem do processo da evolução em todos os campos do conhecimento. Ajudar os cientistas sinceros a orientar-se na direção das verdadeiras soluções. Estudo das realidades e dos progressos da ciência. Nessa imagem aí, ela nos sugere
dois universos paralelos, ligados por um espaço curvo aí, um espaço todo retorcido, mas com uma ligação, não é? Um canal que costuma ser chamado de minhoca, né? Como é que é? Buraco de minhoca, onde se faz uma ligação em tempo muito curto entre os dois universos. Nós só conhecemos um universo até hoje, mas a ciência já admite a existência de vários universos, de outros universos. Se discute isso assim de uma forma impressionante nesses artigos populares, que são os que eu leio de vez em quando na internet ou nessas obras feitas para o público. Cotejar com tudo, com as pesquisas, os conhecimentos e as revelações do Espiritismo. Isso é a missão dos espíritas. O trabalho maior do espírita será sempre o da sua própria melhoria. Não esquece disso. Não fica pensando em ser grande no meio dos grandes. Pensa na sua própria melhoria. Esse é o maior trabalho do espírita. Se não vira um inútil, orgulhoso, vaidoso e não serve para nada. Sem atitude de proselitismo e de pernóstica presunção de maior saber. Tem um problema os espíritas, né? Porque eles conhecem as informações do mundo espiritual, aí começam a ficar com aquela panca, como se dizia antigamente, panca de sábio, né? De importante e tal. Não é justo isso. Não tem sentido prático. Na verdade, o que nós sabemos, a revelação que nós temos, é pouca. É pequena. Todos a alcançarão. Basta que tenham a condição que nós tivemos de estudar aqueles assuntos. Não é um assunto difícil. Não é uma coisa que os outros não possam alcançar e até saber mais do que nós rapidamente podem. E a gente de vez em quando tem umas informações dessas. O sujeito entra aí para fazer tratamento, daqui a pouco ele está ensinando a gente. Não seria justo nos ausentássemos do esforço comum em prol do progresso humano. Afinal, as novas dimensões do conhecimento são as grandes dimensões do espírito. Então, o espiritual é abrindo a nossa cabeça para a gente enxergar um pouco mais além do que o nosso umbigo, do que o nosso espiritismo, não é? Vendo em todos e em tudo uma coisa só, a oferta de Deus para o nosso progresso e para o chamamento de todas as criaturas. Deus amando os espíritas, que bom, né? Amando os outros de todas as religiões, amando os materialistas. E a prova é que os cientistas, na verdade, estão procurando Deus através da matéria, das pesquisas que eles realizam. Muito bem. Conquistas da ciência, nós vimos o conteúdo desse livro. Referências, né, ao conteúdo desse livro, As Razões da Coincidência, de Arthur Koestler. Gostaram? Koestler. A morte da matéria é também desenvolvida em função das citações desse livro, Arthur
Westler. A busca do Espírito pela ciência. Nós tivemos uma visão forte com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos abre no primeiro capítulo aquela relação, né? A ciência procurando Deus através da matéria. Os cientistas trabalhando para isso. A religião através da moral. E o Espiritismo revelando o mundo espiritual. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é uma coisa que falta, tanto nas religiões quanto na ciência. A revelação do mundo espiritual. A questão das relações com a comunidade cósmica, nós vimos que é o objetivo desse capítulo, porque é ali que nós estamos parados. Ou nós abraçamos o Evangelho, ou nós adotamos verdadeiramente o Evangelho no exercício das nossas relações permanentes com a vida, que significa com todos os seres, ou nós estamos bloqueados para certas aberturas que nos dariam muita felicidade de saber. Né? Que nos dariam muita paz, muita tranquilidade no espírito. E a missão dos espíritas é essa: abraçar os outros no conhecimento, no estudo. E fomos convocados para isso, por Kardec e também por Auro no Universo e Vida. Portanto, encerramos aqui o primeiro capítulo deste livro, que para mim é o mais difícil de apresentar. Os outros serão mais fáceis, se Deus quiser. Prece.